Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Dando-se sequência no vídeo 7, né? Quando o tema é reencarnação. Então, como eu já disse, nós vamos analisar o capítulo no Livro dos Espíritos, o capítulo 4 todo, né? Depois nós vamos para o livro Missionários da Luz, que nós vamos tratar também lá sobre a reencarnação. E depois nós vamos finalizar no livro também de André Luiz, Libertação, uma cidade estranha. Então, nós paramos na pergunta que é sequência do vídeo 7. Kardec pergunta aos bons espíritos: qual o fim objetivado com a encarnação? Né? Qual o objetivo da reencarnação? Tem que ter um objetivo, né? Não é só falar, vai e reencarna, reencarnação, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, por não separar o joio do trigo, ele não acredita na reencarnação, porque fala assim, mas reencarnar para quê? Né? Então tem um objetivo. Como não existe efeito sem causa, onde nós sabemos que toda causa gera um efeito. Então, qual o fim objetivado com a reencarnação? Né? Como seria? Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, né? Onde a pessoa, expiação, olha só a resposta dos espíritos, dos bons espíritos, expiação, a pessoa vai expiar, o espírito vai expiar aqueles males, né, que ele cometeu em existências passadas, que ele cometeu prejudicando determinadas pessoas ou até mesmo uma nação inteira, ou até mesmo a si próprio. Aí você me pergunta assim, mas até a mim mesmo? Sim, porque dependendo da forma como você vive, você entendeu? Por exemplo, você comete um suicídio, né? E é natural que nas próximas reencarnações você vai expiar aquele mal que você cometeu contra você mesmo. Então não é uma expiação só cometida, assim, um reparo só assim contra a humanidade, contra fulano, cicrano, bertano. É um reparo também em você. A encarnação é esta oportunidade que nós temos. Então vejamos. Expiação. Depois, mesma pergunta, mesma resposta. Melhoramento progressivo da humanidade. É óbvio que num processo coletivo, num processo coletivo, uma expiação coletiva tem a ver
com algo que aquele coletivo, em vidas passadas, cometeram junto, delitos, e que na atual existência, devido à reencarnação, estão tendo a oportunidade de expiarem juntos. Por isso, a expiação é um melhoramento também progressivo da humanidade. Então, olha só para você ver quanta perfeição. Pode ser tanto um melhoramento individual, pode ser também um melhoramento coletivo. Sem isto, onde há a justiça? Sem esse processo de expiação e melhoramento progressivo da humanidade, obviamente, deixa de existir a justiça, principalmente a justiça divina. E nós sabemos que a justiça divina, ela não falha. Seja mais cedo, seja mais tarde. Agora nós temos que explicar. Seja mais cedo ou seja mais tarde, não é porque a justiça divina é falha, não. É que, dependendo o crime, dependendo o delito que nós cometemos, você entendeu? A providência divina é tão misericordiosa que ela não cobra de nós tudo de uma vez. Olha só para você ver. Nós somos assim falhos, mas tão falhos que mesmo assim a providência divina, ela ainda nos dá a oportunidade de reparar aqueles nossos delitos em outras existências e não na posterior, nos dando a oportunidade de nos fortalecermos. Eu não me lembro perfeitamente, mas parece que eu me lembro o que o Chico Xavier disse. Parece que, eu não sei se é no Rio de Janeiro ou em Niterói, um negócio assim. Parece que também a data, eu estou meio confuso com relação à data, porque são muitas informações na cabeça, você entendeu? Parece que em Niterói ou no Rio de Janeiro, em 1961, se não me falha a memória, um circo pegou fogo. Um circo normal, né? E esse circo estava muito cheio, cheinho de gente mesmo. E por incrível que pareça, centenas de pessoas morreram. Um circo muito grande, né? Assim, uma estrutura muito boa. E muitas pessoas morreram. Parece que morreu mais de 100 pessoas. Em 1961, por aí. Eu li essa reportagem, né? E depois eu assisti uma entrevista do Chico Xavier. E a repórter perguntou para o Chico, falou: Chico, o que o senhor poderia nos dizer com relação a aquele acidente? Acho que foi em Niterói mesmo. Se não foi em Niterói, Rio de Janeiro, é uma coisa só, né? Você entende, você vai entender. E se você procurar também
acidente no circo, tal, 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 você no Google tá isso lá registrado. Chico, o que o senhor poderia nos dizer com relação àquele acidente que ocorreu no circo, tal, 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 que veio a desencarnar tantas pessoas? Por que isso ocorreu? Ele mais ou menos disse assim, que aquilo ali foi uma bênção da providência divina. Foi uma bênção. Aí ela falou assim, por que bênção da providência divina? Porque aqueles nossos irmãos lá que desencarnaram naquele circo, eles, há 2000 anos atrás, eles faziam parte da plateia dos circos de Roma. Olha, vamos analisar bem. Olha a história. Eles, há 2000 anos atrás, eles faziam parte, aquelas pessoas que morreram faziam parte de alguns circos lá em Roma, onde cristãos, seguidores do Cristo, eram mortos. Então eles assistiam os leões devorando os cristãos. E quanto mais os soldados romanos soltavam, assim, com todo respeito, quanto mais eles jogavam os cristãos ali na arena para os leões comer, mais aquela plateia, sabe, aplaudia. Joga mais, mais um, joga mais. A plateia, a torcida, como hoje em dia a torcida de futebol. Você entendeu? Então, só pelo fato deles torcer a favor dos leões, a favor dos soldados, a favor do imperador naquele momento, e contra os cristãos, só por esse fato, eles, ao retornar à pátria espiritual, eles se reuniram e tomaram conhecimento daquele erro, e eles precisou praticamente de quase 2000 anos de preparo. É óbvio que eles foram reencarnar diversas vezes e não expiaram aquela falta. Eles reencarnaram para se fortalecer, para que um dia pudessem se reunir. Olha só que história. Que eles pudessem se reunir fortalecidos para vir a expiar todos juntos. Você entendeu? Então, eles se reuniram lá ou em Niterói ou no Rio de Janeiro, só sei que é aquele circo lá, em 1961 parece. E o circo pegou fogo e fisicamente matou aquelas pessoas correspondente àquelas que há 2000 anos atrás fizeram parte da plateia, que vai, mais um, solta, mais um. Olha a gravidade do ato que eles cometeram. Por causa daquilo, eles tiveram que se preparar 2000 anos. Então o negócio é muito sério, não é brincadeira. Se eu tivesse permissão, eu ia dizer, mas eu não tenho permissão
do professor, dos mentores espirituais que me auxilia, sabe? Mas se eu tivesse permissão, eu ia dizer para você quem foram em vidas passadas, o que eles fizeram para poder desencarnar. Você entendeu? No World Trade Center, nos Estados Unidos. Mais de 3.500 pessoas aproximadamente. Que eles fizeram. Eu sei o que eles fizeram. Resgate coletivo. Só que eu não posso dizer. Se eu levar o conhecimento de vocês, obviamente eu estarei assim, desobedecendo as orientações espirituais. Então, eu trabalho sobre orientação. Então, nós vamos para a pergunta seguinte. Olha a pergunta que Kardec faz na pergunta seguinte. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Você entendeu isso? É limitado o número das existências corporais, quer dizer, tem um limite. Ah, vai reencarnar 1000 vezes e chega. Ou o espírito reencarna perpetuamente, eternamente reencarnando. Ei, mas Allan Kardec era sábio, né? Mas também o espírito mais perfeito. Depois de Jesus, que pisou na terra. Aí, como eu disse no vídeo anterior ou no outro, muitas pessoas podem assim pensar. Ué, Luiz, mas Allan Kardec não é o espírito. Ele não é o espírito mais perfeito que pisou a terra depois de Jesus, não. É sim. É o segundo espírito mais perfeito. Primeiro é Jesus. Segundo é Allan Kardec. Ô Luiz, mas Jesus disse que nascido de mulher. João Batista, o precursor do Cristo. Jesus quem disse isso? Que João Batista, o precursor, né? Aquele que foi degolado. Você entendeu? Jesus disse que ele era o espírito mais evoluído que havia nascido na terra de um ventre, de um útero materno. E agora como que fica? É João Batista ou é Allan Kardec o segundo mais evoluído? E eu repito para você, o mais evoluído é Allan Kardec. Ou melhor, os dois têm o mesmo grau de evolução. Ué, mas aí complicou, né? Mas por que complicou? Se uma vez que João Batista, o precursor, é o mesmo Allan Kardec, nascido em 1804. É o mesmo espírito reencarnado em França. É o mesmo espírito. Isso dito também por Francisco Cândido Xavier. João Batista, o precursor, é o mesmo espírito
de Allan Kardec. Olha para você ver. Então, Allan Kardec continua sendo o segundo espírito mais evoluído que já nasceu na Terra. Primeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo é Allan Kardec. Olha só. Então, é limitado o número das existências corporais? Tem um limite? 1000 vezes? 2000 vezes? Ou o espírito reencarna perpetuamente, por toda a eternidade? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Olha que interessante. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Agora, gente, vamos assim, com todo respeito, essa pureza, essa pureza de espírito, essa limpeza, é um número assim de reencarnações inimagináveis. Nós, provavelmente, uns 10 bilhões de reencarnações pela frente ainda nos aguarda. Isso é relativo. Isso é relativo, porque cada caso é um caso. Mas na condição que a humanidade se encontra, não foge muito a esse número, não. 10 bilhões de reencarnações. 10 bilhões de vezes que ainda retornaremos ao corpo físico. Só que quando se fala em reencarnações, é preciso analisar que esse número inimaginável, veja bem, de 10 bilhões eu já mudei para um número inimaginável. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam ou associam que a reencarnação ela se dá só no mundo de provas e expiações, o que não é real. Nós vamos continuar no próximo vídeo.